Mas eu tive professor preconceituoso também. Inclusive, Eu tive uma história de uma professora na primeira série que tinha muitas dúvidas em matemática, sempre tive essa. E aí eu fui fazer uma pergunta e a professora, eu levantei para fazer a pergunta, fiquei bastante tempo em pé, esperando ela me dar uma atenção. E aí ela não me deu nenhuma atenção, não me deu desviando, olhar. Não me deu nenhuma moral, assim, fingiu que eu não existia. E aí quando eu sentei, ela deu um baita grito, assim, você não levanta mais, você tá tumultuando a aula. E eu sempre fui super quietinha, gente. Aí depois disso, eu traumatizei e não perguntei mais nada. Resultado, eu fui carregando aquelas deficiências em matemática quando chegou no terceiro ano, eu repeti de ano. E aí eu descobri, né, depois de análise, depois da vida adulta, que você vai refletir sobre isso, que é o silenciamento. Na verdade, eu não era quieta, eu não era quietinha, eu era silenciada, né? E tem essa forma de tratamento, né? Que, enfim, tem até umas indicações de como as pessoas tratam as pessoas negras e como são tratadas as pessoas brancas, né? O racismo é exatamente isso, né? Enfim, os espaços escolares são espaços de aprendizado, entre aspas, né? Do racismo também. Porque se a gente olha a estrutura de uma escola particular, por exemplo, né? Quem são as pessoas que estão ali na sala de aula? Quem são as pessoas que estão... Que cor que essas pessoas têm na sala de aula de uma escola particular? Quem são as pessoas que estão limpando o chão? Quem são os seguranças? Quem são os trabalhadores daquela instituição? Que cor que eles têm, né? Então, a gente, na verdade, aprende esse racismo e as pessoas carregam esse formato, né, de olhar a sociedade a partir desses lugares sociais, né? Então, a gente vai quebrando isso. Mas esses espaços escolares, especialmente os meninos negros, né, são vistos de uma forma, né, como se não fosse um espaço para eles, né? Os meninos não se sentem muitas vezes pertencentes àquele espaço escolar. Daí o fato da maior evasão escolar ser exatamente dos meninos negros, na né? minha época ali, boy, acho que poucos ficou na escola. Muitos são xingados. Eu conheci alunos que eram xingados, tipo assim, enfim, né, humilhados, né? E não tinha uma postura antirracista da escola de trabalhar a temática, enfim, de enfrentar a situação. A pessoa não se sentia pertencente àquele espaço, ela saía da escola, né? Enfim. Pô, eu falo aqui direto, o Big falou isso daí, eu relembrei de um episódio, ele até sabe, porque eu já falei aqui umas duas vezes. Na escola 100%. Eu estudava em uma escola, na minha primeira série, a professora pegou um trabalho meu e, tipo, eu fui péssimo, né? Primeira série, eu não tinha aquela olhada. Meu pai, minha mãe brigava pra caramba, eu não estudava muito dentro de casa, a gente não tinha nem mente pra isso. E, pô, ela foi lá na frente e leu em voz alta, assim, sabe? Tudo errado. E todo mundo começou a dar risada. Eu falei, mano, aquilo ali foi tipo um choque na minha mente. Que expôs a uma situação vexatória. Sabe? Eu chorava assim, eu não queria ir pra escola. Que ela poderia ter chamado ele e falado de canto, né? Falar, vamos melhorar aqui assim, pá, vou te ajudar, tá ligado? Nunca teve esse acolhimento, né? Mano, acho que, sei lá também, como tudo aquilo que você falou, né, mano? Como que ele chegou ali, né? E é cabuloso. Já chegou pressionado, né, mano? É cabuloso porque eu acho que a primeira série, a segunda série, a terceira série até a quarta série, eu acho que é determinante pro restante, sabe? Também acho. Pra sua formação, assim. Porque é o que vai te conduzir. Você fala, mano... É o que te dá aquele estímulo, né? Você fala, aprendi até aqui, então, pô... Quero aprender um pouquinho mais, mas a partir do momento que você não consegue aprender nada, e é o que você falou aqui, você falou, mano, é um projeto. E, pô, tem pessoas que chegam na 8ª série sem saber o básico. E acaba ficando até meio culpado, né, boy? Porque você fala assim, caralho, tô indo pra escola direto, tô aprendendo nada, mano. Você não tá você não tá se dando bem, tá ligado? Você não tá confortável em aprender. Mas tudo tem jeito, viu? Porque eu também, eu cheguei até o terceiro ano sem entender muita coisa. Sério? Depois, olha, eu fiz escola estadual de periferia. Então, assim, saí do terceiro ano... Não é fácil, mano. Sem saber muita coisa, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Depois eu fui fazer cursinho para vestibular. Eu tive que fazer 2 anos e meio de cursinho para passar numa universidade federal. Então, aí no cursinho que eu vi que eu estava sendo enganada a vida toda naquela escola. E eu tive que, enfim, fazer esse... eu gostava de estudar, mas eu não me identificava muito. E às vezes é uma questão ou outra que leva você pro gosto pelos estudos, né? Então, assim, eu lembro que eu li
O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, na 5ª série. E aí eu comecei a enxergar a realidade de uma outra forma, trabalhava a questão do gênero, da história da Ana Terra. Então, aquilo me trouxe para uma outra realidade. Então, às vezes, é um fato em específico, né? E a escola é um lugar muito importante, né? Porque agora na pandemia a gente viu bastante isso, né? Que, enfim, tem até essa discussão sobre o homeschooling, né? Do fato de estudar em casa e como se as pessoas da periferia tivessem internet, tivessem lugar para estudar, tivessem internet boa. Possibilidade de estudar em casa. E quem tem uma internet boa... Não há a menor possibilidade, mas a gente... A escola, ela traz também esse contato com o outro, né? Esse outro que é diferente de você e esse impacto, né, da sociabilidade naquele contexto ali, ele é importante para a sua formação. Agora, ele tem que ser direcionado, né? Porque muitas vezes um professor, ele lida até com material que tá direcionando o negro ali para um lugar social ruim, né? Enfim, um material às vezes até racista mesmo, né? Tem material que é muito ruim, mas se o professor estiver preparado, ele consegue mediar aquela situação, inclusive trabalhar essa questão que está no livro de forma pedagógica para os alunos entenderem o outro lado também, né? Entenderem que, enfim, como é distorcido também a forma como se apresentam os fatos, né? E que existem outras leituras para a história. Então é isso, é muito das experiências que a gente tem, né? Mas, infelizmente, cada vez menos a gente está tendo professores motivados a permanecerem, né, por conta das situações que são colocadas. Nessa juventude que está aí hoje, muitos já não querem mais ser professores por conta dessa situação que a gente tem. A gente espera que o Brasil mude, né, e que tenha essa valorização mesmo, porque todo mundo precisa de professor, né? Todo mundo. Eu lembro, assim, um moleque, assim, aí terminava a aula, assim, o professor já arrumava, agora eu vou para outra escola tal. Falava, professor, Aí ele falava assim, aí à noite eu vou pra uma outra escola, tá ligado? Eu lembro do meu professor de história, eu trocava essas ideias com ele, e terminava, o cara ia 3 escolas diferentes, mano. É difícil o professor só ter um trampo, tipo, eu trampo nessa escola, de lá eu venho pra casa, tenho minha vida, cuidar da família. É no mínimo 2 trampos. No mínimo, pra conseguir sobreviver, é isso. Nossa.